Se cometer esse erro, noivos e profissionais terão uma má impressão de você. Eu sou a Aline. Eu sou a Adriana. Nós ensinamos iniciantes na organização de casamentos a faturar R$ 6.000 por mês. E hoje nós vamos ensinar um fator que ele pode atrapalhar vocês a chegarem nesse objetivo de faturar esses R$ 6.000 por mês, de se destacar nesse mercado pós-pandemia, se você estiver cometendo ele. Então, se cometer esse erro, noivos e profissionais terão uma má impressão de você. E esse erro é não ter uma postura profissional, não ter uma boa postura profissional. Na verdade, nós podemos dizer, né, que nossa postura profissional, ela é formada por um conjunto, né, de situações, né? A nossa ética, os nossos hábitos, o nosso conhecimento, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Sim. Na verdade, nós somos feitos de um conjunto, né? Ninguém é uma coisa só. Então, a postura, ela é tudo isso que eu acabei de falar, né? Todo esse conjunto precisa estar em harmonia para, sim, o cliente e o fornecedor enxergar em nós essa postura profissional, né? Uma postura coerente para o mercado de trabalho. Sim, na verdade, a forma como a gente se comporta, como a gente fala, como a gente se veste, como a gente se mostra para as pessoas, até mesmo nas nossas redes sociais, diz muito sobre a gente e também diz muito sobre a seriedade que a gente encara o nosso trabalho. Aqui nós vamos trazer diversos exemplos para vocês e vivências nossas, até dentro da nossa área de casamentos e também em outras situações, para vocês conseguirem visualizar como essa questão de postura profissional faz toda a diferença. E isso não é uma questão só no nosso meio, é uma questão em todos os lugares. E isso a gente vivencia isso aqui na nossa empresa, como a nossa postura faz sim com que a gente se destaque no mercado. Tanto na postura quando nós falamos aqui com clientes, com noivos, como a nossa postura até entre profissionais, que a gente também vai abordar isso aqui um pouquinho hoje. Só lembrando que hoje as nossas redes sociais, elas são o nosso cartão de visita, né? Hoje é difícil você ver alguém trocando cartões físicos, né? Sim. A pessoa já está com o celular na mão. Qual que é o seu Instagram, né? Então, a rede social, hoje, né? Sim, não tá encontrando, é a linguagem de hoje em dia, né? São as redes sociais, né? É a nossa rede social, como nós já falamos aqui semana passada, né? Com o nosso perfil profissional estampado lá, né? Sim, então, na verdade, a nossa postura profissional abrange tudo isso, desde que nós vamos passar isso para vocês aqui hoje, desde uma reunião, desde na nossa questão com os outros profissionais, na nossa forma de se relacionar com os outros profissionais, também na questão das redes sociais, que conta muito a nossa postura nas redes sociais, e vamos falar um pouquinho melhor disso para vocês agora. Então, é importante pensar o que nós temos comunicado para os nossos clientes, especialmente o que nós temos comunicado para esses novos clientes, porque é isso que a gente pretende também nesse mercado pós-pandemia, que a gente tenha novos clientes. Então, como a gente abordou aqui na primeira semana do aquecimento, como esses clientes hoje têm chego até nós. Pelo menos podemos dizer aqui que mais de 50% têm chego através das redes sociais, já que eles não estão vendo a gente trabalhando, nós não estamos trabalhando... Festas atuais, né? Sim, exatamente. Então, como eles não estão vendo essa situação, então eles estão chegando através das redes sociais. Então, o que nós temos comunicado através das nossas redes sociais, através do nosso comportamento, né? Lembrando sempre uma questão importante que nós já falamos aqui, né, semana passada, e vamos falar hoje, e falamos isso, assim, constantemente, nós sabemos diferenciar o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente profissional, a nossa rede social de trabalho, a nossa rede social pessoal, né? Então, saber essa diferenciação é fundamental
no nosso dia a dia, no nosso comportamento, em tudo aquilo que nós vamos, né, ter uma reunião, um telefonema. Então, é esse transitar, né? Aqui é profissional, aqui é minha vida pessoal. Então, é muito importante saber, né, transitar nesses dois mundos sem estar, que eles se misturem, né? Sim, e agora, então, vamos passar para vocês situações comuns que a gente consegue enxergar essa falta de postura profissional. Inclusive, vocês podem nos contar aqui também se vocês já pararam para pensar em tudo isso, como que tem sido para vocês essa situação de realmente postura, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Aline, tenho dúvida numa reunião, tenho dúvida quando o cliente me fala isso ou aquilo. Então, pode compartilhar aqui com a gente que a gente também vai respondendo e vai trocando ideia aqui, tá? Não é só para a gente falar, viu, gente? Com certeza, vamos ajuda a gente aqui, né? Sim, vai compartilhando. Mas então agora a gente vai passar situações comuns, então, que a gente enxerga isso. Primeira coisa, não saber se portar na reunião. Sim, isso é uma questão super importante, né? Nós fazermos essa leitura, né? Nós já tivemos aqui nesse perfil, né, do Instagram, uma live só falando sobre primeira reunião. Então, a importância dessa primeira reunião e de todas as reuniões que nós teremos, né? É importante nós sabermos ali a postura de maneira geral, com o cliente, com a família, com os fornecedores que estarão, até onde nós podemos ir. A grande sacada dessa questão da postura é qual é o nosso limite, né? Até aqui eu posso falar, até aqui eu não posso, agora deixa o cliente falar, agora é hora do fornecedor falar, porque quantas vezes a gente já ouviu falar, ou já até viu pessoas fazendo isso, em que só ela fala, só ela sabe, só ela entende, né? Sim. Então, nós precisamos sempre, é importante, estudarmos o que vamos tratar naquela reunião. Uma reunião, é uma primeira reunião? Então, temos toda uma técnica aí para como chegarmos bem preparados na primeira reunião. É uma reunião com a família? É uma reunião com o fornecedor? Sobre qual fornecedor vai ser? De que segmento é? Para falarmos, né, e termos aquele andamento dentro daquele contexto. Sim, eu vi que a Jéssica aqui do Casamento em Jeri mandou, concordo plenamente. Jéssica, é isso mesmo. Inclusive, falando aqui dentro disso, dessa primeira, da reunião, na verdade, né, não saber se portar nas reuniões, uma questão importante da gente pensar é que nós, como assessoria, a gente vai participar de mais reuniões do que qualquer outro fornecedor. Então, às vezes, a gente vai participar de reuniões, inclusive familiares. Tem vezes que, ainda mais se os pais estão bem ativos, participando da organização do casamento também, tem vezes que a gente vai participar de reuniões que eles eram coisas que muitas vezes escolheriam e iriam decidir dentro de casa, mas decidem ali na nossa frente. Já também reuniões de fornecedor com fornecedor. Então, nós estamos em diversas situações, em diversas reuniões. Então, por isso, essa questão da postura profissional nas reuniões, como a Adriana disse, você saber o que é em cada momento. Agora eu vou falar de fornecedor para fornecedor, agora eu vou falar, eu vou intermediar fornecedor com cliente. Então, a gente precisa estar bem preparado em relação a isso e saber também, como a Adriana falou, a hora de escutar, de pontuar e levar em consideração o que o momento pede ali, né? Sim, e nessa questão aí, quantas vezes, né, somos ali, temos essas reuniões com uma família toda, então nós temos sempre que lembrar desse limite, né? Apesar deles estarem em família, nós somos profissionais, né? Então, nós temos que ter nesse linguajar, essa maneira de falar, a nossa postura, sempre nos mantendo como profissionais, né? E não confundir, né? Que nós não estamos ali falando com a nossa família e nem com os nossos amigos. Então, nós temos sempre que ter esse limite, né? Cliente profissional. Sim, a Jéssica mandou, somos a base do casal, de noivos. Exatamente, além... E importante aqui, Jéssica, a gente vai falar mais para frente, que nós somos a base não só dos noivos, mas muitas vezes do próprio fornecedor.
Tem fornecedor que não conhece aqueles noivos, nós quem vamos apresentar. Então, a gente também precisa, a nossa participação ali também é importante. Um outro ponto também que a gente vê com frequência essa falta de postura profissional é na forma como você está vestido para essa reunião ou para esse momento de trabalho. Então, por exemplo, vou fazer uma visita técnica em uma área externa e vai estar cheio de fornecedores. A gente precisa tomar cuidado. Como que a gente vai estar vestido para ir num campo, muitas vezes na praia, alguma coisa assim? Então, cada situação, como a gente falou aqui, a gente precisa dar a devida importância, lembrar sempre que a gente está ali, independente de onde for essa visita técnica, é um momento de trabalho, por exemplo. Sim, com certeza. A Aline colocou bem, né, essa questão de uma visita técnica com outros fornecedores no mesmo local, ou não. O casamento pode ser na praia, o casamento pode ser na beira de uma piscina, mas a nossa roupa, ela precisa estar sempre lembrando que nós estamos ali a trabalho, né? Sim. Então, pode ser na praia com o sol mais alto ali, nossa obrigação é o protetor solar, um óculos, mas estarmos com roupa de trabalho. Então, é sempre importante, eu costumo falar aqui em casa, né? A maneira como nós estamos vestidos, ela fala da nossa personalidade, né? Ela fala da importância que nós estamos dando para aquela situação, para aquela reunião, para aquele encontro de trabalho. Então, isso é um fator extremamente importante, extremamente delicado, e que nós precisamos, assim, cuidar, né? Com muito, muito carinho mesmo. Sim, a Amélia falou uma coisa aqui que eu achei importante e a gente também tinha anotado aqui para falar, Amélia. Exatamente, às vezes a assessoria que... Para a gente travou? Gente, vocês estão conseguindo nos ouvir bem? Porque para a gente apareceu aqui que estava travando, mas acho que agora foi. Assessorias que fazem atendimento em casa. Então, nós temos um escritório na nossa casa. Nós não podemos nos esquecer e não confundir ambiente de trabalho com ambiente particular. Então, com a própria casa em si, com o funcionamento da casa. E nós já tivemos uma experiência assim com uma noiva que falou isso para a gente no atendimento. Que ela tinha ido, passado por outra assessoria antes de chegar até nós, e ela também atendia na casa dela. E ela falou, olha, eu entendo que tem situações que às vezes foge do controle, claro, né? Você tá ali na sua casa, pode acontecer alguma coisa. Mas eu cheguei na casa da pessoa, ela estava de short, chinelo, com a casa assim, a hora que eu entrei, estava tudo bagunçado, crianças entrando durante a reunião e entrando crianças na reunião. Então, assim, tudo bem fazer o atendimento em casa, mas a gente não pode deixar que isso, de alguma forma, atrapalhe o nosso atendimento ou que misture a nossa vida pessoal com o nosso atendimento. Então, isso é importantíssimo para que a gente não perca essa questão, porque o cliente está vindo, gente, pode ser o cliente mais fofo do mundo, mas ele está vindo para contratar o nosso trabalho. Então, ele não está vindo aqui para fazer uma visita na nossa casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E essa cliente falou, olha, quando eu cheguei e vi realmente, nossa, um escritório, um ambiente de trabalho, profissionais. Pessoas vestidas ali, sim, né? Adequadamente, sim. Então, eles falaram que, ela falou, né, que na hora ela já viu essa diferença. E ela foi falar isso pra gente só depois, tá? Então, primeiro ela veio, fizemos a reunião, acabamos já fechando, né, o contrato, e no decorrer do planejamento, então, ela até meio sem graça falou assim, Adri, quero te contar uma coisa. Quando eu falei com você, aí ela relatou toda essa situação que a Aline descreveu, né? Então, não é uma coisa que ela falou e nós corremos resolver. Não, já é a nossa conduta, né? Trabalharmos dessa forma. Porque essa questão de escritório em casa, para nós que temos que ter essa flexibilidade de horário, flexibilidade de dias, então, é muito mais prático nós estarmos, né, se for possível, atendermos dentro da nossa casa, ali no lugar reservado, exatamente por isso, né? Já fizemos reuniões durante a semana à noite, sábado à noite, domingo à noite, domingo pela manhã, é a hora que o cliente pode
que nós Sim. estaremos atendendo. Mas tem sempre esse cuidado, né, de estar preservando o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de reunião. Sim, e lembrando aqui, quando a gente fala dessa questão de postura profissional, de ter uma boa postura, e especialmente sobre a forma como a gente se veste, como a gente se comporta, nós não estamos falando aqui, gente, para vocês estarem impecáveis, para vocês estarem super maquiadas. Não é isso que a gente quer dizer, mas é de fato, como a Adriana disse, você estar vestido e se comportar dando a devida importância daquele momento e se adequando àquele momento. De fato, o que eu sou com uma amiga não é igual eu sou com a minha mãe, não é igual eu sou com o cliente, não é. Então, assim, porque cada situação é uma situação. Nós temos a nossa essência, o nosso jeito, e isso é extremamente importante, mas nós também precisamos passar uma seriedade, porque por mais que tenham clientes que viram, se tornem nossos amigos, eles não deixam de ser nossos clientes. Sim, é importantíssimo esse limite estar respeitado. Né? Sim. Outra situação que a gente também enxerga que é muito comum, a falta de postura profissional, é na questão dos compromissos, se atrasar para os compromissos. Então, assim, gente, nós, como assessoria cerimonial, mais do que ninguém, precisamos ser pontuais. Precisamos realmente estar ali dentro de prazos, de horários, inclusive alertar os nossos noivos de prazos e horários. Então, assim, a falta de compromisso em relação a isso, a essa organização de tempo, é realmente algo que joga contra a gente nessa questão da postura profissional. Sim, isso sinaliza como vai ser a nossa postura no dia do casamento. Ah, não, mas eu sou assim, mas no dia do casamento eu chego no horário. Não, o cliente precisa entender, o fornecedor precisa entender que é todo um contexto, né? Sim. Então, nós temos que manter aquilo que a nossa postura, ela vem desde a primeira reunião, as reuniões de planejamento, as nossas indicações de fornecedores, as nossas, os horários combinados, até o dia do casamento, tudo ser programado. Então, se nós combinamos estar às 14 horas, não é ligar e falar, olha, vou chegar às 14h30 ou chegar às 14h15. O ideal é nós nos programarmos para chegar o correto, né? Chegarmos antes do cliente ou antes do fornecedor. Por quê? Nós somos essa base do horário no dia do casamento, né? Tudo gira em torno da nossa programação, das nossas planilhas de horário, dos nossos roteiros. Sim. Então, nós precisamos, desde o início, passar realmente essa impressão e essa seriedade em relação aos horários. Sim. Eu vi aqui que a Amélia mandou falando, a postura de vocês é o que me encantou. Que bom, Amélia. Que bom. Obrigada, mesmo. querida. A gente fica feliz e também porque a gente vai até depois falar um pouquinho mais sobre essa diferença de postura, que por mais que seja diferente, ainda assim dá para ser de uma forma profissional, né? Outra questão também importantíssima, que a gente tem que tomar cuidado com a falta de postura, é em relação a ser transparentes com os clientes. Vemos que tem profissionais que não são transparentes com os clientes. E transparentes que eu digo em todos os sentidos. Desde na hora de fazer uma recomendação de um fornecedor, desde na hora, olha, isso talvez não vai ficar tão legal no seu casamento. Transparentes também na questão de valores. Então, tudo. Transparente na questão de equipe. Então, por exemplo, a gente já falou aqui algumas vezes, nós temos a característica de sempre ser ou eu ou a Adriana acompanhamos toda a montagem a semana inteira, se for a semana inteira de um casamento. Mas desde o começo até o fim. Nós não deixamos ninguém da nossa equipe, a gente faz isso de perto. Aline, eu não trabalho dessa forma. Para mim, eu tenho uma pessoa já da minha equipe que cuida da questão da montagem e da desmontagem. Tudo bem. Tudo bem. Mas que você tenha a transparência de falar isso, então, para os seus noivos. Olha, no dia tal, quem vai estar vai ser uma pessoa da minha equipe. Olha, eu não faço isso. Olha, eu faço aquilo. Como a gente até também falou, né, semana passada, sobre você cumprir aquilo que você promete. Então, entra muito nessa questão da transparência. Por mais que às vezes você fale, eu faço diferente de vocês, meninas, ou eu faço igual, mas deixe isso claro para o seu cliente.
Sim, nós vamos fazer parte da vida do cliente minimamente 1 ano, né? Temos cliente de 1 ano e meio, já temos cliente com 2 anos, né? Até a data do casamento. Sim. Então, nós precisamos alimentar esse relacionamento de uma forma saudável. Só para você ter uma ideia, né? E o cliente, às vezes, ele quer se cercar, né, dessas situações. Então, nós tivemos, sim, uma situação de um casal, apresentamos um orçamento para eles, né, de um determinado fornecedor, e ele, então, não conhecia esse fornecedor, entrou na internet para pesquisar e viu que lá no site tinha uma opção de orçamento. Então, ele solicitou esse orçamento, e o orçamento de resposta automática daquela empresa era o valor para a própria cidade em que eles atuam, sendo que, para eles atenderem fora, teria o valor de deslocamento. Sim. Então, aquilo, ele veio até mim e falou, olha, por que essa diferença? Então, eu sentei, expliquei, né? Entramos, ligamos na hora ali para a gerente da empresa e ela explicou toda a situação. A partir dali, assim, tudo que eu falava para eles, né, não precisava mais nem estar escrito, né? Porque ele, num primeiro momento, no início, tomou essa iniciativa, viu, então, que estávamos falando a mesma coisa, aquela história. O preço, o valor que o fornecedor cobrou é o valor que o cliente está pagando. Então, isso precisa ficar, essa transparência em tudo é importante, mas nessa área financeira é uma das principais, para que nós possamos ter a liberdade, toda a sugestão que fizermos de fornecedor, sim, ele entender que nós estamos ali, o valor direto, né, fornecedor-cliente, sem ter nenhuma intermediação. Sim, exatamente. Exato. Eu vi aqui que a Jéssica do Casamento Ingeri mandou sintonia e realidade, isso mesmo. Agora, nós vamos passar para vocês uma outra falta de postura profissional e que, na minha opinião, isso é realmente a pior de todas aqui que a gente falou até agora, que a gente ainda vê isso, infelizmente, no nosso mercado, e que nós vamos até contar aqui uma história para vocês em relação a isso, que um profissional de assessoria cerimonial teve e fez isso com a cliente, e, na verdade, ele mais jogou ao nosso favor do que era o real objetivo, às vezes, denegrir, enfim, o nosso trabalho. Então, a falta de postura profissional em relação a falar mal dos outros fornecedores. Sim, muitas vezes a pessoa toma essa atitude achando que ela vai desmerecer, que ela vai desvalorizar, que ela vai denegrir a imagem de uma outra pessoa, de um outro profissional. Desde a ansiedade de fechar, né, com aqueles clientes. Mas o que acontece, na grande maioria das vezes, é exatamente o contrário. Isso vai ser usado contra ela, né? As pessoas, de maneira geral, sim, elas podem até estar ouvindo, mas aquilo não soa bem. Então, é aquilo que a gente sempre fala. A pessoa que faz esse tipo de situação, ela também vai acabar fazendo isso, falando de outras pessoas, né? Então, ela pode estar falando para mim, aí ela vai vir as costas e vai estar falando de mim para outra pessoa. Então, isso vira um ciclo vicioso. E esse profissional, então, falou tão mal de nós para uma cliente, e a cliente ouviu, falou o dobro do valor que nós cobramos, falou isso, falou aquilo, né, e tal. Quando aí a cliente, depois também que ela contou pra gente, depois que ela já tinha fechado, aí ela agendou reunião, conversamos, explicamos, e uma cliente que fechou na hora, assim, na primeira reunião, ela já fechou. Mas depois de fechado, então, ela falou, você sabe por que eu vim aqui? Eu fui em determinada pessoa, e que ela não me falou o nome, e aí ela descreveu tudo que tinha acontecido. E conforme ela ia falando, ela falava, nossa, eu quero conhecer... Disse que a pessoa, o profissional falou tanto da gente, passou mais tempo na reunião falando do nosso trabalho,
que despertou na cliente a curiosidade de conhecer de fato o nosso trabalho. Diz que ela falou assim, não, agora eu quero conhecer, quero saber de quem que ela está falando. E aí, quando ela chegou aqui, enfim, se identificou com o nosso jeito, com a nossa forma de trabalhar e fechou o contrato. Mas isso, como a Adriana disse, ela foi contar depois pra gente. Ela falou assim, eu só conheci vocês, eu não sabia do trabalho de vocês. Eu fui ficar sabendo de vocês de tanto que a outra assessoria falou de vocês. Ela falou, e aí eu já falei, nossa, se ela tá falando tanto durante a reunião, até eu quero saber quem que é. Então, como a gente tem que tomar cuidado com isso, porque além de assim, a gente não promove o nosso trabalho, a gente não aumenta o nosso valor como pessoa, o valor do nosso trabalho, por denegrir o trabalho do outro, primeira coisa. E segundo que você pode ter um efeito contrário, que foi esse caso. Ao invés de acontecer aquilo que ela queria, que era tentar fechar o contrato, exatamente, aconteceu justamente o contrário, aquela cliente quis vir nos conhecer. Então, tomem muito cuidado em relação a isso. Não só profissionais de assessoria cerimonial, mas também outros profissionais do meio de casamentos, para você não ficar denegrindo o trabalho dos outros. A gente tem que observar muito isso. Eu vi aqui que o pessoal está mandando, é isso mesmo. Sim, gente, infelizmente isso acontece em todos os lugares, não só no nosso mercado, mas o importante é a gente sair daqui com a consciência e sabendo de não fazer isso, porque além do cliente sair com uma má impressão, a gente também pode estar falando mais da gente. Pode não, né? A gente fala mais da gente quando faz isso. Né? Sim, com certeza, né? Isso daí deixa bem claro, né, o nível de profissional que a pessoa é, né? Sim. Próxima questão aqui também. Falta de postura frente a problemas que aparecem durante o planejamento. O que nós queremos dizer em relação a isso? A assessoria, ela costuma, pelo menos a grande maioria dos nossos clientes, eu não sei como é isso para vocês, eles nos contratam desde o começo, desde assim, ó, vamos fechar uma data, vamos escolher uma data. Então, a gente participa ali de todas as contratações, de todas as reuniões, apresentamos diversas possibilidades, apresentamos o melhor caminho, vamos por aqui, ou vamos, né, enfim, por ali. E aí, então, o que a gente quis dizer com isso? Quando aparece um problema nesse meio do caminho, nesse planejamento, a gente não entrar para resolver. A gente acabar deixando o cliente sozinho, ou até mesmo, às vezes, os próprios fornecedores, olha, teve um problema com o fornecedor tal, sendo que foi a gente que recomendou. Por diversas vezes, a gente tem que dar uma assistência diante disso, né? Sim, com certeza. Mas aqui, estou lembrando de uma situação que nós vivenciamos, né? Onde uma empresa como nós, né, de assessoria cerimonial, temos sim que tomar uma postura. Uma noiva nossa, de alguns anos atrás, no decorrer do planejamento, a mãe teve um problema seríssimo de saúde, e aí a primeira coisa que ela fez foi chamar a gente, então vamos lá fazer uma reunião, ver o que está acontecendo, e ela nos expôs toda a situação, e eu falei, olha, tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer sim. E conversamos com todos os fornecedores. Com esse problema de saúde, elas optaram por não mexer na data do casamento, mas precisaram sim mexer nos valores de todas as contratações, no orçamento. Então, nós realmente fizemos reunião com todos os fornecedores envolvidos, inclusive da nossa parte também, para que os valores conseguissem ficar dentro daquilo, da nova possibilidade, né, da família. Então, você vê bem, uma questão, nós não poderíamos, né, falar, problema seu, você que liga, você que fale. Não, aí é a questão, como eu falo, de chamar, né, a responsabilidade para a gente e mostrar o porquê nós estamos ali. E sim, que a cliente sinta essa segurança, porque a família já estava passando por uma situação. E ali, então, nós fizemos a conclusão e deu, graças a Deus, tudo bem, a festa saiu super bacana, né? Deu tudo certo. E isso pode acontecer mais de uma vez.
nós passamos em 2019 uma outra situação também, já num estado até mais grave, em que tivemos um casamento tendo que ser remarcado ali, a princípio cancelado e depois remarcado na semana, também por um problema de saúde gravíssimo. Então, isso são situações em que ali é que mostra o porquê o profissional foi contratado, né? E o porquê essa seriedade, o porquê essa responsabilidade. Sim, na verdade, dentro de tudo isso que nós falamos de falta, estamos falando de falta e depois vamos dar algumas dicas práticas aqui para vocês, né? Mas primeiro a gente quis passar o que a gente observa normalmente na falta de postura dos profissionais. Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, já a gente conseguimos perceber com tudo que estamos passando que não, mais do que técnica, mais até do que postura profissional, é a nossa empatia. E aqui é o que eu quero falar, o próximo ponto, empatia não só com os noivos, mas também com os fornecedores que trabalham com a gente. Então, tomar cuidado com a ausência de postura profissional com os fornecedores. Então, a gente enxergar sempre só o lado do cliente, ver o que é bom para o cliente e se esquecer e deixar de lado os fornecedores. Sendo que isso é uma coisa que a gente deixa claro desde quando a gente começou aqui o cerimonial na prática e a compartilhar com vocês todas as nossas experiências, nosso conhecimento, dividir tudo isso com vocês. Falamos isso desde a nossa primeira live aqui. Os noivos são, sim, o centro do nosso trabalho, eles que movem o nosso trabalho, mas os fornecedores, para nós, também têm uma importância muito grande, muito grande. Porque se a gente for parar para pensar, a gente faz parte da vida daquela família, daquele noivo, para o resto da vida. Mas, todos os finais de semana, nós estamos com os fornecedores. Então, aquele casamento tem dia e hora para acabar, só que os fornecedores, eles estão diariamente ou semanalmente com a gente nas festas. Então, a gente não pode negligenciar esse bom relacionamento, essa postura profissional com os fornecedores, né? Com certeza. Essa aí, para nós, é uma grande característica da Santa Ajuda. Como Sim. nós já falamos, nós não queremos chegar num evento ou nos apresentar para o fornecedor e ele nos encarar como fiscalizadores do trabalho dele. Nós queremos que o cliente, que o fornecedor nos encare como parceiros de trabalho, né? Sim. Então, nessa questão de postura, tem um problema dentro da festa, o problema é nosso, o problema não é dele, né? Então, nós gostamos de pensar assim. Sim. 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 E aqui, gente, só lembrando aqui, eu vi que a Érica entrou aqui com a gente na live, eu vi que mais gente está entrando, seja bem-vindo para quem está entrando, mas é que especialmente eu vi a Érica, porque a gente conversou um pouco mais esses dias, né? E aqui, só assim, falando para vocês que nós não estamos falando, Aline, eu não vou, então vou ter que deixar de ter o meu jeito, deixar de ser quem eu sou, vou ter que ser de um jeito na frente do cliente, de outro jeito fora ali da reunião. Não é isso que nós estamos falando. Até porque o cliente, ele se identifica com você, exatamente com o seu jeito. Teve alguém que falou aqui na live, eu não vi exatamente quem, que tem público para todo mundo. Nós acreditamos muito nisso, muito. Tanto é que, exatamente, às vezes uma pessoa que contratou o seu trabalho, ela não vai contratar o do fulano, não pelos serviços que ele oferece a mais ou a menos, mas porque ela se identificou com você. Já teve vários clientes que nós fechamos exatamente isso. Eles falaram, olha, a princípio eu não iria fechar dentro do nosso orçamento, porque a gente está segurando nisso, naquilo, mas eu me identifiquei tanto com o jeito de vocês, que assim, ó, a gente escolheu economizar em outras áreas para poder ter vocês no nosso casamento. Então, gente, não tem nada melhor do que isso. Então, nós não estamos falando aqui para você não ser você, mas nós só estamos falando para a gente tomar cuidado para não passar desse limite de liberdade, muitas vezes, amizade, muitas vezes, com esse cliente. Esse cliente, ele nos contratou para justamente a gente dar soluções para eles, para a gente trazer tranquilidade, para trazer segurança, e não para que a gente, às vezes, faça disso um problema, né?
Sim, com certeza, né? Nós temos que sempre manter essa relação aí, né? Cliente e profissional, né? Tivemos, sim, clientes que viraram amigos? Sim, vários. Tivemos, né? Vários. Porque, como nós falamos, aí é 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2 anos, situações que vão aparecendo, né, no decorrer do caminho, em que nós precisamos tomar, como falei, tomar essas posturas. Então, essa linha, né, entre cliente, amigo, ela é uma linha muito fina, uma linha muito tênue, e que nós precisamos realmente tomar cuidado, né, da melhor forma possível, com todos os recursos que nós temos, para que nós não possamos ultrapassar esse limite. Sim, a gente não pode esquecer que a gente já está ali para prestar um serviço, né? Sim. Isso é o principal foco. Eu vi que a ETA cerimonialista, não sei se eu li certo, tá? Me perdoe se eu li errado, falou, já fechei um contrato justamente por causa da empatia. Sim, gente, pesquisas mostram exatamente isso, que os clientes, a grande maioria dos clientes, eles não deixam de fechar com a gente pela questão financeira, e sim pela falta de identificação. Então, isso é extremamente importante a gente pensar. O que a gente está conectando e comunicando para esses clientes. Então, o que a gente tem que ter em mente, né? Que o nosso cliente, ele quer alguém que traga soluções. Sim. Ele quer alguém que traga facilidades e não problemas e dificuldades, que foi até o que eu falei aqui para vocês também. E a gente vai falar agora um pouquinho de vivências, exemplos, né, e vivências que já tivemos dentro dessa questão de postura profissional. Recentemente, nós estávamos, né, estamos nessa pandemia, sempre em contato com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, e há poucos dias conversando com um determinado fornecedor, e ele então relatou, né, e o que nós estamos falando aqui é só para ilustrar o nosso trabalho, né? Ele falou assim, olha, Adriana, quando nós fazemos um casamento juntos, os meus funcionários nunca precisaram pegar o telefone e estar me ligando para falar, para eu daqui interceder junto à assessoria com algum problema que estivesse acontecendo aí na festa. Sim. Então, por exemplo, aonde que eles vão ficar, qual o tempo de trabalho, em relação à equipe. Por quê? É o que a gente sempre conversa. As pessoas, quando normalmente, muitos fornecedores acabam vindo, né, de outras cidades. Então, a questão, como a Aline falou, nós ficamos ali durante a montagem, ou eu, ou a Aline. Então, nós conseguimos identificar problemas, nós conseguimos encontrar soluções, fazer essa intermediação junto a fornecedores que chegaram. Então, chegou um exemplo, chegou uma banda. Então, onde é o camarim? O pessoal do operacional, o que vocês vão almoçar? Quer que pede uma marmita? Vocês estão precisando de alguma coisa? Chegou lá a empresa de bar. Onde é o local que a gente vai poder estar trabalhando? Onde vai ser montado o balcão? Então, são situações em que, se nós estivermos ali ou deixarmos alguém para isso, nós estaremos nessa linha, né, de parceria com os nossos fornecedores. E não deles chegarem simplesmente no salão de festa 10 horas da manhã, não encontra com uma direção. Então, não adianta depois chegar na hora do casamento e falar, mas isso não era assim ou isso não era assado, né? Nós perdemos qualquer direito de cobrança ou de reclamação ou qualquer coisa. Então, é uma postura que nós temos que ter realmente, de estarmos ali para sermos solucionadores, né? Como nós falamos aqui no tópico anterior, né? O cliente que nos contratou, ele quer solução. E muitas vezes essa situação que nós estamos descrevendo aqui, uma tarde, né, quando está se montando um casamento, o cliente não está vendo isso. Por isso que nós falamos aqui da relação cliente e fornecedor. Nós estamos tendo empatia e estamos tendo ali essa solução fornecedor, né? O cliente não está vendo e nem vai ficar sabendo disso. Mas é isso que nós estamos aqui, né, para falar para você, a nossa postura também com os nossos parceiros de trabalho.
Sim, e na verdade essa postura profissional, como falamos aqui no começo, ela conta desde uma primeira reunião, porque também tivemos noivas que exatamente isso, tinham contratado uma assessoria, no meio do caminho ela quebrou o contrato e veio até nós para nos contratar, porque ela falou, olha, já nas reuniões, não precisou nem chegar no dia do casamento, já nas reuniões, eu já sentia que ela não ia abraçar o meu casamento, ela não ia fazer aquilo que eu estava esperando. Quando eu perguntava para ela, mas você vai estar lá no dia para fazer? Eu vou ver. Então, assim, é exatamente isso. A gente mostra a nossa postura profissional desde uma primeira reunião. E os noivos sentem isso, gente, assim como nós também sentimos muito isso. Uma outra coisa também para compartilhar com vocês sobre a questão de, durante as reuniões, tomar cuidado também com a nossa postura profissional, como a gente falou aqui, em diversos cenários, em diversas reuniões. Reuniões que já teve situações, eu não sei vocês, mas já teve situações aqui que nós vivenciamos, dos noivos nos colocarem assim na frente dos pais, né? Não é a Adriana que tem que ser assim, assim, assado, não é a Aline que a gente tem que fazer isso, isso, isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura profissional nessa situação familiar que a gente presencia diversas vezes, nessa situação entre cliente e fornecedor. Então, isso é extremamente importante. Outra também para a gente observar sobre a questão de, às vezes, o cliente de fato ser mais próximo e ser o seu amigo. Então, eu organizei agora, dia 12 de junho, um micro wedding de uma amiga minha, mas eu estava ali como fornecedora, eu estava ali contratada, prestando um serviço para ela. Então, em todo momento, eles, Aline, senta aqui com a gente, vem aqui comer, Aline, vem aqui tomar um vinho com a gente. Então, assim, eu falava, gente, tá tudo bem, eu tô super bem, fica tranquilo, porque como eu conheço eles desde a infância, e então eles queriam que eu também aproveitasse, apesar de estar ali trabalhando, eu também aproveitasse a festa, o casamento. E eu, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô aqui mesmo para trabalhar, a gente deixa para um próximo momento, a gente comemora juntos, né? A gente, enfim, faz algo juntos, mas agora é o momento de vocês, e eu tô aqui para assegurar que dê tudo certo esse momento de vocês. Então, a gente também saber diferenciar e separar isso. E agora você pode estar até pensando, né, meninas, mas eu vou precisar mudar o meu jeito, né? Com tudo isso que vocês estão falando. Não, sim, na verdade, não é essa questão de mudar o seu jeito, né? Na verdade, existe essa diferença, né? O que é o certo para cada um. Eu tenho 53 anos, me comunico de uma forma. A Aline tem 20 e poucos anos, se comunica de outra forma. Mas a essência do nosso trabalho é essa questão de postura cliente, postura com fornecedor, postura com vestimenta, postura com linguajar. Isso independe da nossa idade. O que existe é uma identificação, né? Então, uma noiva ouvindo quando a Aline está falando, ela se enxerga ali de igual para igual. Eu acabo tendo essa postura um pouco mais séria, um pouco mais de formalidade, mas isso é extremamente normal. O que nós precisamos ter é essa essência, né? Sim. Então, como falamos aqui para vocês, o que normalmente a gente vê os profissionais de assessoria cerimonial e nós não queremos, nós vemos eles fazendo e nós não queremos que vocês façam, essa questão de saber que a postura profissional existe, que ela é importante, mas negligenciar ela. Gente, não subestimam isso, porque ela sim tem um poder muito grande ao nosso favor ou então contra o nosso trabalho. Não adianta a gente ter experiência, não adianta a gente ter conhecimento, fazer cursos, ter técnica, se nós não tivermos uma boa postura profissional frente ao nosso cliente, frente aos fornecedores. Sim, essa questão de postura com o fornecedor, como nós falamos aqui há pouco, ela é extremamente importante. Por quê? Muitas contratações, muitas indicações virão, sim, de outros fornecedores. Sim. Se você é um profissional que tem buscado manter esse nível de parceria. Se você é uma assessoria que está buscando parceiros, né?
Se você não Sim. está ali fazendo o papel só da fiscal, mas sim de estar mostrando que você está junto naquele barco, que eles podem contar com você. Então, na hora de uma indicação, quando alguém perguntar, olha, quem que você me indica ali de assessoria cerimonial? Que esse profissional, ele possa lembrar do seu nome, lembrando sempre disso, né? As portas precisam estar abertas. Sim. Em todos os sentidos, né? Sim. Então, nós temos que ter essa conduta na nossa vida, em todo lugar e em todo tempo, né? Sim. E também não negligenciar as regras básicas que nós falamos aqui no começo, que é a questão de pontualidade, a forma de se vestir, a seriedade, a transparência. Eu vi aqui, eu queria até rapidinho responder, a Jaque mandou falando assim, peraí, tá? A Jaque mandou falando assim, sou formada em gestão de eventos, quero trabalhar com assessoria cerimonial. Como conseguir uma lista de fornecedores? Jaque, na verdade, isso você vem com a experiência e através do tempo. Porque só na prática mesmo você consegue conhecer um trabalho e a entrega de um fornecedor. Claro que, como nós também falamos aqui semana passada, da importância do boca a boca no nosso trabalho. Então, a gente já escuta também se tem 10 pessoas falando a mesma, de 10 a cada 10 falam a mesma coisa sobre um fornecedor. Então, a gente já tem que ficar em alerta em relação a isso. Mas você vai conhecer de fato a entrega do fornecedor no dia do casamento. Então, é uma questão de colocar realmente a mão na massa e ir conhecendo aí no seu dia a dia. Mas se você tem uma coisa rapidinho aqui, gente, já estou abordando aqui outro assunto. Se você tem um fornecedor assim, ó, Aline, tem um fornecedor que eu conheço, um exemplo, tá? Um fotógrafo, e eu confio nele, confio na entrega dele, no trabalho dele, conheço ele de forma particular. Então, a opinião dele, para mim, é importante. Converse com ele, porque ele pode ter trabalhado já com diversos buffets, decoradores, enfim. E ele pode te dar uma opinião melhor também aí dentro da sua realidade, assim, do seu estado, não sei onde que você está. Então, nós falamos, né, por várias situações aqui hoje, né, com essa questão de postura, né, com a nossa vestimenta, onde nós vamos fazer nossa reunião, a nossa postura perante o cliente, na reunião, postura com fornecedores. E tem também uma questão que eu acho super interessante nós darmos aqui uma pontuada rapidamente, a nossa postura em relação ao uso do celular, né? Isso é uma coisa, assim, super delicada. Hoje o celular, ele acaba assumindo, né, uma postura ali, um papel, quer dizer, grande, porque fazemos tantas coisas, né, através de um celular. Então, quando entrarmos em uma reunião, de estarmos colocando esse celular no silencioso, atendermos se for uma questão só de urgência, alguma questão realmente ali imprescindível, pedir essa licença, essa desculpa para o cliente. Uma sugestão, né, aqui particular, pelo menos aqui o telefone, se tocar e nós precisamos atender, mesmo em família, a gente acaba indo falar um pouco mais distante. Para quê? Para não obrigar a pessoa que está ali a participar daquela conversa, ou daquele assunto, ou daquele volume. Então, isso parece que é tão primário, mas são situações que a gente ainda vê acontecendo com alguns fornecedores, né, em algumas situações. Então, o uso do celular hoje, ele precisa realmente entrar também aí na nossa regra de etiqueta, né? Sim. Gente, eu tô amando que tá subindo um monte de coraçõezinhos aqui, sinal que vocês estão gostando da nossa live de hoje. Fico feliz. Ótimo. É exatamente isso. Então, algumas dicas que nós queremos dar para vocês colocarem em prática. Se vocês já fazem elas, que são algumas aqui, nos contem. Então, primeira coisa extremamente importante que nós consideramos dentro de uma boa postura profissional é a questão de transparência com os clientes, que nós falamos já disso aqui, que devemos aplicar aquela regra de ouro de aquilo que nós queremos que faça, aquilo que a gente quer para a nossa vida, para as nossas coisas, para os nossos sonhos, a gente também faça para os sonhos e para a vida das outras pessoas, que é o caso dos nossos clientes e dos nossos fornecedores. Um outro ponto também, ainda dentro disso, de uma boa postura profissional que nós consideramos,
é a questão de alertar os nossos clientes. Falamos aqui no comecinho da live sobre não ficarmos criticando ou falando mal de fornecedores. Mas já aconteceu sim de clientes chegarem até nós querendo fechar com fornecedores e que pela nossa experiência a gente sabia que ele não ia ter a entrega que aquele cliente esperava. Então ele não ia conseguir atingir aquilo que aquele cliente esperava. E aí cabe ao nosso papel, como assessoria cerimonial, alertar. Por que é importante a gente pensar nisso que cabe a nós? Porque no dia de uma festa, um exemplo, tá? No dia de uma festa, se o decorador não entregar aquilo que foi prometido, foi acordado com os noivos não vão até o fotógrafo falar, olha, o decorador não fez isso. Eles não vão na doceira falar, olha, o decorador... Eles vão vir na gente, eles vão vir na assessoria, na cerimonialista. Então, por isso que é extremamente importante a gente, sim, alertar os nossos noivos quando eles querem ir por um caminho ou por uma contratação que provavelmente não vai dar muito certo. Semana passada nós falamos bastante aqui sobre a questão das redes sociais. Então, cuide do seu perfil profissional, né? Faça postagens que as pessoas possam identificar a linha que você trabalha, né? Procure também diferenciar suas postagens pessoais das suas postagens profissionais. Isso aqui é uma dica, assim, pessoal da Adriana e da Aline. O cliente, ele não precisa, né, muitas vezes, participar desse seu gosto de lazer pessoal. O que ele precisa identificar na sua rede social são fotos do seu trabalho, imagens daquilo que você já fez, a seriedade daquilo que você entrega. A imagem, ela fala por si só. Muitas imagens, elas não precisam de legenda. Então, vamos tomar cuidado e nos policiar com tudo aquilo que está sendo postado, porque isso faz parte da nossa postura profissional. Sim, inclusive eu estou aqui pensando que eu vou até mandar lá no canal do Telegram falando mais sobre isso, sobre como se posicionar nas redes sociais. Então, Aline, eu não posso postar minha opinião? Pode. Como fazer isso? Existe uma melhor forma de fazer isso. Eu vou mandar lá no nosso canal do Telegram hoje ainda falando sobre isso. Porque eu sei que o nosso tempo está esgotando e eu quero ler as mensagens de vocês aqui também. E uma coisa importantíssima que nós recomendamos para você, nessa questão de uma boa postura profissional, é ter jogo de cintura. Jogo de cintura para todas as situações, porque vamos participar dos momentos bons, que é muitas vezes de uma degustação, das escolhas dos fornecedores, de uma escolha de data, da visitação, de conhecer lugares novos, mas também vamos passar por situações de saia justa, de fornecedor com cliente, de noiva com a mãe, de fornecedor com fornecedor. Então, jogo de cintura e flexibilidade tem que fazer parte da nossa postura de profissional de assessoria cerimonial. Com certeza, né?